Quantas batalhas invisíveis você já enfrentou sem perceber? Já sentiu como se algo estivesse travando sua vida, impedindo suas orações de serem respondidas, trazendo desânimo e dúvidas? E se eu te dissesse que existe um segredo, um princípio bíblico poderoso, que pode mudar completamente a forma como você luta e vence no mundo espiritual? Hoje, vamos desvendar o segredo definitivo para vencer qualquer batalha espiritual. E a última revelação que eu vou compartilhar pode ser a mais impactante de todas. Então, fique até o final, porque isso pode transformar a sua vida para sempre. A primeira coisa que você precisa entender sobre as batalhas espirituais é que elas são reais. A Bíblia nos mostra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais do mal. Ou seja, há um campo de guerra invisível ao nosso redor, e muitos estão lutando sem nem perceber que estão em combate. Você já se perguntou por que algumas áreas da sua vida parecem presas? Por que orações parecem não ter efeito? Ou por que certas tentações voltam repetidamente como se fossem uma armadilha? Isso acontece porque há uma batalha acontecendo nos bastidores. O diabo não quer que você avance espiritualmente. Ele sabota sua fé, semeia dúvidas e coloca barreiras para impedir que você caminhe com Deus. Mas aqui está algo crucial. Você não está sozinho nessa luta. Deus já nos deu todas as armas para vencer. O problema é que muitos cristãos não sabem como usá-las. Eles vivem como soldados desarmados no campo de batalha. Agora, pense comigo. Se você estivesse em um campo de guerra e não soubesse que está em guerra, qual seria o seu destino? Seria derrotado. O primeiro passo para vencer qualquer batalha espiritual é tomar consciência da luta e se posicionar como um verdadeiro guerreiro de Deus. Muitos acham que a batalha espiritual é algo místico ou reservado para poucos, mas isso é um engano do inimigo. Ele quer que você pense que não está em guerra para que não lute. Ele quer que você ignore essa realidade para que continue sofrendo ataques sem defesa. A verdade é que você já está nessa guerra, querendo ou não. O inimigo não precisa que você declare guerra contra ele. Ele já declarou guerra contra você. A questão é, você vai continuar passivo ou vai se levantar e lutar? No Antigo Testamento, vemos vários exemplos de Deus dando estratégias para o seu povo vencer batalhas impossíveis. Quando Josué enfrentou Jericó, Deus não deu armas comuns, mas uma estratégia sobrenatural. O povo marchou em obediência e as muralhas caíram. Isso nos ensina que batalhas espirituais não são vencidas com força humana, mas com obediência e estratégias divinas. Mas como aplicar isso à sua vida hoje? Como saber qual estratégia Deus tem para a sua batalha? Você quer realmente vencer essa batalha? Então continue comigo, porque o segredo que vamos mostrar aqui vai ser a chave para a sua libertação. Agora que você entendeu que estamos em guerra e que o inimigo quer que você permaneça passivo, precisamos ir mais fundo. Como exatamente vencemos essa batalha? Qual é o segredo que a Bíblia nos ensina sobre o combate espiritual? A resposta pode surpreender muitos, mas não é simplesmente lutar mais forte ou orar mais alto. A chave para a vitória espiritual não está na sua força, mas no seu posicionamento em Cristo. O diabo não teme quem apenas sabe da guerra. Ele teme aqueles que sabem como lutar corretamente. E o erro de muitos cristãos é lutar da maneira errada. Quer um exemplo? Muitas pessoas enfrentam ataques espirituais com medo em vez de agir com autoridade. Elas passam por lutas e pensam: será que Deus me abandonou? Por que minha oração não está funcionando? O diabo está vencendo na minha vida. Mas veja o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba que a ordem aqui é clara. Primeiro, sujeite-se a Deus. Depois, resista ao diabo, e só então ele fugirá. Ou seja,
O poder para vencer não vem da sua própria força, mas do seu posicionamento em Deus. Quem se sujeita a Deus recebe autoridade sobre o inimigo. A armadura que muitos esquecem de usar, Efésios 6, nos ensina sobre a armadura de Deus, um conjunto de armas espirituais dadas por Ele para que possamos resistir ao mal. Mas aqui está um ponto crucial. Muitos cristãos vivem desprotegidos, sem nem perceber. Veja o que a armadura inclui. Cinto da verdade. Sem a verdade da palavra, somos enganados. Couraça da justiça. Sem viver em retidão, nos tornamos vulneráveis. Calçado do evangelho da paz. Sem firmeza, qualquer ataque nos faz cair. Escudo da fé. Sem fé, os ataques do inimigo nos atingem facilmente. Capacete da salvação. Sem convicção da salvação, vivemos inseguros. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra, não temos arma contra o inimigo. Agora pense comigo. Se você fosse para uma batalha no mundo físico sem nenhuma proteção, o que aconteceria? Você seria ferido rapidamente. E no mundo espiritual acontece o mesmo. Quem não usa a armadura de Deus está desprotegido e vulnerável. Mas aqui está algo ainda mais impactante. Você pode ter a armadura completa, mas se não souber usá-la, continuará sendo atingido. E o que realmente faz o inimigo recuar? Muitas pessoas acham que vencerão a batalha espiritual apenas orando mais. Mas a verdade é que oração sem obediência não funciona. Deus não nos chama apenas para pedir livramento, mas para nos posicionarmos com autoridade. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não apenas orou, mas respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Ele declarou: está escrito. Isso mostra que a arma mais poderosa contra o inimigo é a palavra viva de Deus. E aqui está algo que pode mudar a sua vida. Você não luta para obter vitória. Você luta a partir da vitória que Cristo já conquistou. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu o diabo e nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Isso significa que o segredo para vencer qualquer batalha espiritual não está em temer o inimigo, mas em se posicionar na vitória que Cristo já garantiu. Mas como fazer isso na prática? Como aplicar essa verdade na sua vida diária? É exatamente isso que veremos agora. O que você verá agora vai mudar a maneira como você enxerga a luta espiritual. Porque, na teoria, muitos sabem que a vitória está em Jesus, mas na prática vivem derrotados, paralisados pelo medo, pela dúvida e pelo desânimo. Isso acontece porque saber a verdade não é o suficiente, é preciso vivê-la. E aqui está um dos pontos mais importantes deste vídeo. O inimigo não pode roubar a vitória que Cristo já conquistou por você, mas ele pode tentar convencê-lo de que você ainda não venceu. Muitas batalhas espirituais não começam no mundo exterior, mas na sua mente. O diabo não pode simplesmente tocar em você sem permissão de Deus, mas ele pode influenciar seus pensamentos para que você mesmo se enfraqueça. E ele faz isso de forma sutil. Veja alguns exemplos. Quando você enfrenta uma dificuldade, ele sopra. Você não vai conseguir sair dessa. Quando você erra, ele acusa. Você não é digno de Deus. Quando você quer crescer espiritualmente, ele mente. Você nunca será forte o suficiente. Mas veja o que a Bíblia diz. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você precisa tomar controle da sua mente e não aceitar qualquer pensamento que vá contra a verdade de Deus. Se o diabo diz, você está sozinho, declare, o Senhor está comigo todos os dias. Se ele diz, você nunca vai mudar, declare, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se ele diz, seu futuro acabou, declare, se Deus é por mim, quem será contra mim? A
palavra de Deus não é só um livro, é uma arma. E quem aprende a usá-la nunca mais será escravo das mentiras do inimigo. Muitas pessoas esperam que Deus lute suas batalhas enquanto permanecem passivas, esperando milagres sem mudar suas atitudes. Mas veja o que Deus disse ao povo de Israel diante do Mar Vermelho. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Em outras palavras, parem de apenas pedir e comecem a agir. A fé verdadeira não é apenas acreditar, mas caminhar na certeza da vitória. É levantar a cabeça, declarar a palavra e agir como quem já venceu. Se você está enfrentando um ataque espiritual, não fique apenas se lamentando. Tome uma posição. Ore, mas também jejue. Leia a palavra, mas também viva o que ela ensina. Confie em Deus, mas também obedeça à sua voz. Porque muitas batalhas são perdidas não por falta de oração, mas por falta de obediência. E aqui está algo que talvez você nunca tenha percebido. O inimigo não teme só quem ora muito, mas quem ora e adora a Deus mesmo no meio da guerra. Veja o exemplo de Paulo e Silas. Eles foram presos, açoitados e jogados no fundo de um calabouço. Mas em vez de reclamarem, a Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus em alta voz. E então, algo incrível aconteceu. As cadeias se romperam. As portas da prisão se abriram. A glória de Deus encheu aquele lugar. Isso mostra que o diabo pode tentar te prender, mas ele não pode impedir seu louvor. E quando um crente louva no meio da luta, o inferno treme. Porque a adoração demonstra fé inabalável. E Deus sempre responde a quem o adora em espírito e em verdade. Seja qual for sua batalha hoje, aprenda este segredo. Louvor não é só uma música, é uma arma. Palavra não é só um livro, é um escudo. Fé não é só acreditar, é agir. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Agora que você entende que a vitória espiritual não é uma questão de lutar sozinho, mas de se posicionar em Cristo, usar suas armas e agir com fé, chegamos ao ponto culminante da nossa jornada. O segredo para manter a vitória espiritual, dia após dia, ano após ano. Porque não basta vencer uma batalha. O objetivo é viver em vitória, mesmo quando a guerra continua. E isso só é possível se você aprender a manter sua vitória, a não se deixar desviar e a continuar lutando com sabedoria e discernimento. Já falamos sobre a oração, mas ela merece um destaque maior. A oração constante é o fundamento da vitória duradoura. Sem ela, você fica vulnerável. Jesus nos ensinou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se você quer manter a vitória em Cristo, não abandone a sua vida de oração. Quando Jesus foi atacado no deserto, ele orou e resistiu ao diabo. Quando estava no Getsêmani, ele orou e resistiu ao medo. A oração fortalece sua fé, fortalece sua posição e traz a presença de Deus para cada área da sua vida. E o melhor de tudo é que Deus ouve todas as suas orações. Ele não fica em silêncio diante de sua dor ou dificuldade. Quando você clama a Ele, Ele responde. A obediência a Deus não é apenas um ato de submissão, mas de autoridade. Quando você se submete à vontade de Deus, Ele te dá autoridade sobre os demônios e sobre qualquer adversidade. Não estamos aqui para negociar com o inimigo. Estamos aqui para declarar a vitória sobre ele. A Bíblia nos ensina: se obedecerdes plenamente ao Senhor, vosso Deus, e fizerdes o que é reto aos seus olhos, darei à vossa terra chuva na estação própria. A obediência traz vida, paz e proteção. E a desobediência, mesmo que em pequenas coisas, pode abrir portas para a derrota. A vitória espiritual não é apenas uma questão de lutar bem, mas de permanecer fiel àquilo que Deus ordenou. O último segredo para viver em vitória espiritual é entender e confiar na soberania de Deus. Quando você reconhece que Deus é soberano sobre tudo,
você para de temer o que está fora do seu controle. Mesmo em tempos de dor, você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida. Mesmo nas lutas, você sabe que Ele jamais permitirá que o inimigo vença de maneira definitiva. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o segredo da vitória duradoura. Não importa o que aconteça ao seu redor, Deus está no controle. Se você permanecer em Cristo, Ele te dará a força necessária para passar por qualquer coisa e, ao final, ser mais do que vencedor. Agora, para encerrar, deixe-me fazer uma pergunta crucial. Você está preparado para a batalha espiritual até o último dia da sua vida? A vitória espiritual não é algo que vem em momentos específicos. Ela precisa ser constante. O diabo não vai desistir de tentar você até o último dia, mas por isso você também não pode desistir da sua fé. É aqui que entra o maior segredo de todos: perseverança. A vitória espiritual não é só sobre vencer as batalhas, mas sobre permanecer fiel até o fim. Não importa o quão forte seja o ataque, o cristão que se mantém firme em Cristo sempre sairá vitorioso. O segredo para a vitória permanente é saber que Deus é a nossa força e que somos mais do que vencedores em Cristo. No final das contas, a maior arma que você pode usar em qualquer batalha espiritual é a certeza de que Cristo já venceu por você. Com isso, você nunca será derrotado, porque você já está posicionado na vitória eterna. O vídeo chega ao fim aqui. Lembre-se, a vitória não é apenas sobre o que você vê, mas sobre o que você sabe em Cristo. Se você se posicionar com autoridade, orar com fé, viver em obediência e confiar na soberania de Deus, você vencerá qualquer batalha espiritual que surgir. Agora, tome essa vitória e viva com o poder de quem é mais que vencedor.